Ok, pessoal, voltamos aqui para mais uma aula. Chegamos então agora nesse momento na nossa aula 4C. Estamos no quarto bloco do curso IA2, não é? Então, hoje nós vamos ver o quê? Trabalhando com áudio. Na aula passada a gente trabalhou com vídeo e hoje vamos ver toda essa parte aí que envolve o áudio, tá certo? Então vamos lá? Ó, para essas questões de melhorar e criar áudio, primeira coisa, vamos aqui pensar como é que isso poderia ser usado dentro do mundo acadêmico, né? Dentro aí, um uso educacional, vamos dizer, dessa temática. Então, algumas propostas da gente, porque aqui pode ter muitas outras, inclusive vocês podem dar algumas sugestões e colocar lá no fórum para a gente, tá? Dentro lá do Moodlepex, dar algumas sugestões de uso de áudio nas aulas, não é? Não é legal? Nos estudos. Olha só, criar podcasts, né? Aulas em áudio, para quê? Para você estudar, para fazer os estudos, né? Sim, o professor pode fazer e o aluno também pode fazer. Pode formar em formato de revisão, projetos interdisciplinares, gente. É muito interessante. Áudio e vídeo pode ser muito interdisciplinar, né? A gente pode envolver várias coisas aí e trabalhar ali dentro de um áudio, dentro de um podcast, né? De um determinado assunto que o professor passe, né? Produzir narrações automáticas para vídeos. Então, na aula passada a gente aprendeu a fazer vídeo. E vocês viram que algumas IAs fazem o vídeo sem o som. Então, depois você vai ter que acrescentar a narração naquilo dali. Então, imagina que você tenha que planejar a narração, montar a narração, gravar a narração, não é? Isso tudo com qualidade, e é isso que a gente vai ver hoje, né? Como é que a gente faz isso aí, certo? Apresentação em materiais multimídia, né? Trabalhar com comunicação, com roteiro, com argumentação, que é o que eu estou dizendo. Então, você tem as imagens, você gera as imagens, mas para colocar o áudio, você tem que trabalhar um roteiro, uma sequência, uma argumentação, não é? Isso tudo você tem que fazer, não é a IA que vai fazer, não. É o aluno que vai fazer, né? Ou o professor que vai fazer, assim? Então, por meio de produções orais e sonoras. Tornar o conteúdo mais acessível e inclusivo, isso também, né, é bem interessante. Então, a gente tem alunos que preferem o áudio, tem dificuldade em leitura, tem aluno que tem problemas na hora de ler, as letras embaralham, atrapalham e ele não consegue se concentrar, isso atrapalha ele. E se você gera material em áudio para ele, é uma forma dele ter acesso ao conhecimento, né, de uma maneira muito melhor do que para ele ler é um sacrifício. Então, gere em áudio, né, para esse aluno, vamos dar a oportunidade para ele, tá certo? E o aluno também pode fazer isso, pode pegar materiais que ele tem escrito e passar para o áudio, né, se ele tem essa dificuldade. E aí ele passa então a ouvir, né, e não só ter que ler, tá certo? E é inclusive também que nós temos alunos que são, né, tem a deficiência mesmo, tá certo? Então, se o aluno não pode ler, ele não enxerga, ele vai usar a audição, tá certo? Então, gerar materiais multilingües, que vários dessas fazem a conversão da gente de uma língua para outra, é interessante, né? Então você tem um material em inglês, só que você não tem ainda domínio do inglês, você precisa dele em português. Então tem algumas plataformas que já fazem a conversão, tá certo? Inclusive no ensino de idiomas mesmo, existem, né, algumas disciplinas ligadas aos idiomas, tá certo? Criar histórias narradas, documentários, simulações. Olha aí, tudo isso pode estar dentro de uma tarefa, dentro de uma disciplina, dentro de uma aula aí. Tá? Explorando a criatividade e a expressão artística dos alunos, gente. Os alunos têm isso e essa manifestação artística é muito importante na formação do aluno. Né? Tem alunos que têm muito esse dom, essa veia artística e às vezes envolver ele com o assunto da disciplina, com o tema, é justamente dar uma proposta dessa para ele. Né? Você fala para ele, ó, vamos criar uma música que fale sobre o assunto da aula de hoje. Né? E esse aluno, às vezes, se sente, né, assim, desafiado e ele já leva jeito para aquilo dali e, de repente, sai coisas muito interessantes. Né? Então, histórias narradas, a gente viu aí que dá para fazer isso com alguns programas de vídeo que a gente viu ali, que dá para você criar o contexto e aí ele vai criando a história por partes e depois você vai entrar com a narração, com a sua voz narrando, tem como fazer isso, tá certo?
Analisar músicas e estilos para estudar ritmo, harmonia, né, mensagens culturais. Isso pode estar desde linguagens, né, disciplina ligada à linguagem, quanto ao curso mesmo, né, cursos de música, tá certo? Que o professor pode trabalhar isso com as suas turmas, né? Produzir trilhas sonoras, músicas temáticas para vídeos, podcasts, eventos, campanhas escolares com temas definidos. Lembra que a gente falou até na aula passada? Você faz uma campanha escolar com temas assim bem interessantes, questões ambientais, questões de bullying dentro da escola, e aí você dá tarefa para os alunos, faz competição entre turmas para criar uma música sobre como acabar com o bullying, não é assim? Como o bullying pode ser prejudicial dentro do ambiente acadêmico. E aí você faz essa competição entre as turmas para eles criarem música sobre isso daí e apresentar num dia, faz uma festa lá, cada um vai apresentar a sua música, cada turma, né? Traz a sua música. Então, são muitas formas que a gente tem para fazer isso daí, tá? A IA como apoio à criação artística, cultural, interdisciplinar, estimular o pensamento crítico sobre... isso aqui já é outra coisa, né, gente? Ó, pensamento crítico sobre autoria, direitos autorais e uso ético da IA. Aí, quando chega nessa produção de vídeo, de áudio, eu acho que o áudio é um dos mais sensíveis, né? Essa questão aí, gente. Então, tem várias coisas que podem ser trabalhadas e isso pode ser levado para o ambiente acadêmico para discussão. Isso é importante que seja levado, né? Para que o aluno tenha essa consciência de que o uso elas precisam ter o limite. A gente precisa criar, né, um manualzinho de uso disso daí. Né? Precisa ser discutido isso já sobre a questão até de autoria. Né? Então, a gente vai mostrar hoje uma IA que você cria música. E que se você chegar lá e dar um prompt simplesinho, cria uma música aí para mim. Ele cria. Vai sair uma música. Aí você vai dizer assim, eu vou mandar ele criar umas 200 músicas, vou lançar e vou ver se eu ganho dinheiro com isso. Não vai dar certo. Tá? Não pode fazer isso daí. Então a música tem que ter a sua autoria. A IA ela só vai ajudar. Não é? Então você vai ter que criar a letra da música, por exemplo. Cria a letra. Use a IA apenas para te ajudar. Nessa criação da letra aí, mas não é ela que vai criar a letra, vai ser você. Então começa por aí. Depois, na hora de montar a música, não é mandar a IA, faça a música toda aí. Fazer ela faz, gente, mas não é o correto. O correto é, se ela fizer, você depois vai entrar editando, mudando, propondo mudanças. Eu quero assim, eu quero de outra forma ali. Então, esse que é o uso adequado. Né? E não falar assim, eu quero fazer esforço zero e quero ganhar dinheiro com isso. Não pode, inclusive é proibido. Né? Essa plataforma que eu vou mostrar hoje, no modo gratuito, você não pode comercializar as músicas. Né? Apenas no modo premium lá. Bom, a questão do direito autoral, gente, tem que tomar muito cuidado, porque as IAs elas estão sendo treinadas numa base de dados que... Qual é essa base de dados? Porque são músicas com direitos autorais. E se uma IA dessa copia, faz uma coisa muito próxima de uma música dessas, e você paga o plano premium e depois você quer comercializar. Aí alguém descobre que a sua música é clone da outra ali. E aí essa outra, quem gravou a música vai, né, montar um processo contra você. Aí você vai dizer o quê? Foi a IA, a culpa da IA? Não adianta, não vai colar, tá certo? Então você vai ser responsabilizado. Porque a partir do momento que você comercializar, você está tomando para você a autoria ali, tá bom? Então isso tudo quer dizer o quê? Tem que ter a supervisão humana. Depois que ela fizer a música, se você quiser comercializar, você vai ser responsável por ela. Então você vai verificar se há plágio, se há, né, cópias, se há trechos que pode alguém reclamar. Então isso tudo está no mundo das IAs, hoje, discussão sobre isso daí. E a gente pode trazer isso para dentro da escola, né, para esse tipo de discussão, que é saudável, é interessante a gente discutir isso, que o futuro a gente vai ter que trabalhar isso tudo aí, né, vai ter que conviver com isso aí. Muito bem, gente. E então, a partir de agora, no segundo momento, vamos ver algumas IAs que eu achei muito interessantes nesse campo aí. Olha, gente, existem hoje dezenas, né? Vocês sabem. Mas eu vou trazer algumas aqui. A primeira, a minha proposta, é o Adobe Podcast.
certo? Então tá o site aqui, vai ficar lá disponível para vocês. Ela tem várias funções, tirar ruído, fazer melhoria, verificação de microfone, gravar, editar e aprimorar, né, as suas gravações de áudio. Só que é o seguinte, o plano gratuito dele vai até 60 minutos de edição por mês, se eu não me engano. Né? Você tem 60 minutos de edição para fazer ali dentro, depois vai acabar. Se você trabalha muito com isso, você vai assinar, tá certo? Então eu coloquei aqui, ó, faça uma gravação que tenha ruído de fundo e peça para tirar o ruído. Então, veja, gente, eu mesmo já passei por isso. Porque muito antes desse negócio de IA, né, antes da pandemia, eu já pedia tarefas para os meus alunos para que eles entregassem um vídeo sobre determinado assunto. Né? Eu passava um roteiro, dava uma ajudada ali, e os alunos então tinham que montar isso e trazer para mim. E eles gravavam de celular, lógico, eles não têm habilidade ainda, né? E aí gravavam e vinha com áudio muito pobre, com ruído de fundo, com eco, às vezes não dava nem para entender direito a voz do aluno. Né? Hoje, gente, você pode pegar um vídeo desse gravado péssimo, jogar numa IA dessa e ela transforma o áudio em algo excelente, tá certo? Então, dá para se fazer isso hoje em dia, tranquilo, coisa que lá atrás eu não fazia. Né? E gratuito, lógico, dependendo do tamanho ali do áudio, tá certo? Áudios curtos, tranquilo, que os vídeos que eu pedia para ser feitos eram curtos, né? Então daria para fazer tranquilo essa retirada de ruído, tá? Vamos olhar então esse site do... Então eu vou fazer o seguinte, vou mudar aqui para a nossa tela, vamos passar aqui então. Esse primeiro é o Adobe Podcast. Então vamos lá nele. Eu já entrei aqui, gente, já está logado, tá? Como sempre, vocês vão fazer o login, tá bom? Então ele já vai apresentar aqui para gente as ferramentas dele, né? Então, ó, aprimorar a fala, que é remover o ruído, o eco das gravações, que é isso que eu estava falando, tá certo? A gente pode até, eu acho que tem um lugar aqui que a gente consegue ver um preview, tá? Eu vou ver se eu acho aqui. Tem um estúdio que você edita, grava, faz tudo, né? Já faz a gravação mesmo, tá bom? E tem uma verificação de microfone, que é outra função que eles têm. Porque às vezes você tem um microfone no seu computador, mas ele está mal configurado, mal assim, colocado ali, então ele está gerando problemas, mas por erro de configuração, tá? E eles têm eles fazem essa ajuda aí. Bom, aprimorar a fala, né, que é reduzir o ruído, gente, eu vou entrar aqui só para ver se é aqui que a gente tem... Ah, é aqui mesmo, ó. Eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver, eu acho que gente, vamos ver aqui, ó. Hey, Sam here, the lead designer on the Adobe Podcast, and I'm out here from... Na verdade não é aqui não, viu? Não é aqui não. Eu vou ver se eu ainda acho aqui dentro, em algum lugar aqui, tinha uma forma da gente ver essa redução de ruído, tá certo? Mas vamos voltar e aí vamos ver as funções que ele tem. Então, aprimorar a fala, você, né, gravaria ali, ou então você envia o áudio que já está com problema e aí vai fazer o conserto. Lógico, gastando seus créditos aqui, tá certo? Legenda do vídeo. Então, hoje já dá para criar legenda em vídeos, não é? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a fala, vai transcrever para o texto e aí vai colocar na tela em forma de legenda sincronizado com a sua fala, tá? Então, eles já têm IAs conseguindo fazer isso daí, tá? Converter o áudio em vídeo. Então, já tem aqui um audiograma. Esse daqui também é interessante, que é assim, deixa eu ver se mostra a amostra aqui, né? Deixa eu ver aqui embaixo. Pronto, tá aqui. Esse que eu queria mostrar. Então, você tem algo escrito ali, né? E aí você vai colocar uma voz naquilo e vai criar um vídeo de fundo em que vai passar um letreiro. É como se fosse um letreiro. Aquilo que você está lendo, você está passando. É a legenda, né? Tá certo? Mas se você consegue colocar um fundo, consegue, né, criar um ambiente ali e aquilo vai passando, você pode colocar a voz sua, né, lendo aquele texto ali com um fundo. Ou seja, você cria um vídeo já todo a partir de um texto aqui. Tá certo? Lógico que plano gratuito vai ter suas limitações, tá, gente? E vai gastar os créditos aí. Aqui embaixo ele ainda colocou transcrever o áudio,
né? Ou um vídeo, né? Você vai dar para ele, ele vai coletar o áudio e vai passar para o texto. A gente já mostrou aqui, teve uma aula que a gente mostrou até plugin do Chrome, do navegador, que faz isso também, né? Algumas transcrições, tá? Então, aqui também faz. Gravar o podcast, então, ele tem também o serviço de gravação de podcast aqui dentro, tá bom? Você vai, grava, ele já vai usar os recursos todos ali. Inclusive no podcast, se eu não me engano, depois você pode colocar música de fundo, né? Você pode criar efeitos sonoros, tá? E colocar lá dentro, é bem legal aqui, ó. Editar o áudio e vídeo, recortar, compõe a sua história. Então dá para trabalhar dentro de um estúdio aqui, tá? É bem interessante, né? Essas funções. Deixa eu ver se é aqui, gente, que ele tem uma amostra. Eu queria tanto mostrar para vocês. Não, não é aqui não. Deixa eu ver aqui. Não, não, não. Aqui ele está pedindo um novo projeto. Acesse podcast. Aqui está só mostrando algumas gravações já feitas, tá? Aprimore o áudio falado. Análise de configuração, gravação com IA. Isso aqui são as funções que eu já falei para vocês que ele consegue fazer, né? Editar, ele transcreve, né? Gravação em nível profissional. Tá, gente, tinha um lugar aqui que ele fazia e eu não estou conseguindo mais achar. Essa verificação, grave, edite, aprimorar a fala. Não era para estar aqui, gente. Bom, vamos dar play aqui para vocês verem, né? Hey, Sam Eu vou here, colocar assim, ó, the esse designer é of the porque Joby tinha um Podcast. outro, eu acho que eu estou confundindo com algum outro local, alguma outra IA. Aí eu vou mostrar o desse aqui. Eu vou dar play, aí aqui ó, tá no modo aprimorado, quer dizer, ele já cortou o fundo. E depois eu vou colocar no original, pra vocês verem como. Aliás, vou começar com o original, né? Vou começar com o original para vocês verem como é que tá. Aí eu vou, no meio da fala dele, eu vou clicar aqui em aprimorado para vocês verem o que que faz essa redução, ó. Hey, Sam here, the lead designer on the Joby Podcast, and hey, Sam here, the lead designer on the Joby. Não ficou 100% não. Esse aqui não está dando. Eu acho que talvez ele não deixe fazer, né, na versão gratuita, tá? E aí, se eu conseguir depois achar, gente, o local, tá? Se eu conseguir achar o local que eu falei para vocês, aqui na aula mesmo, a gente passando pelos programas, aí eu tento apresentar para vocês, tá? Que é uma gravação que foi feita com um ruído de fundo muito forte e eles cancelam o ruído de fundo, tá? Eu agora estou achando que já é em outra IA, né? Tá bom? Mas vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa aula, tá certo? Vamos voltar aqui para a gente dar continuidade, tá certo? Então, olha só, nós vimos o primeiro, que é o Adobe Podcast. Vimos várias funções interessantes aí para fazer, tá? Eu não vou fazer agora porque gasta muito tempo, senão os vídeos ficam muito longos, tá certo, gente? Ó, o Eleven Labs, né? Esse daqui é muito interessante, ficou muito famoso ele também, porque ele tem várias vozes e ele consegue colocar, você coloca lá o texto e ele coloca, você escolhe a voz, né? E ele coloca a voz nos vídeos, por exemplo, você vai fazer um vídeo para o YouTube e você não quer colocar a sua voz. Aí tem muita gente usando, né, esse Eleven Labs aí para poder fazer esse tipo de coisa, certo? Bom, tá aqui o site, ele gera vozes diferentes a partir de um texto, ele faz dublagem também, né, passa de uma linguagem para outra, coloca efeitos especiais, isola a voz, né? Eu acho que é esse aqui que nós vamos achar essa funçãozinha, tá certo? Que eu estava confundindo com o outro. O outro também faz, tá? O Adobe Podcast também faz, só que a amostra dele é que não é tão boa quanto do outro ali, tá bom? Eu até coloquei assim, ó, por exemplo, né, o que você pode fazer? Faça uma história no ChatGPT, né, aí cola lá nesse aplicativo do Eleven Labs, né, e manda gerar uma narração, tá? Também é por crédito, tá, gente? Ele dá 10.000 créditos por mês, e aí você vai usando. Cada uso ali ele vai descrever quanto é que está assim, gastando dos seus créditos, tá bom? Então, vamos entrar nesse site também, para a gente dar uma olhada lá dentro. Então, vamos lá no Eleven Labs, né? Ok, então aqui no programa Eleven Labs,
Então, nós vamos ver, né, essa inteligência artificial, ela já dá aqui o que, que ela pode fazer para a gente. Então, ela já diz aqui, ó, fala instantânea. Então, você coloca um texto e ela já sai falando. Pode criar um audiolivro, né? Então, você tem um livro, tá ali, você quer passar todo o livro para um áudio, né, para um narrador. Então, ele faz também, tá certo? Tem os agentes, que eu não sei muito bem exatamente o que, que eles fazem aqui, nunca entrei. Tem criação de música também, mas nós vamos, na aula de hoje, apresentar o Suno para vocês, que vai fazer essa parte da música aí, né? E aí, mas dá para fazer aqui dentro também, pelo visto. Acrescentar efeitos sonoros é muito interessante, eu vou mostrar para vocês alguma coisa. E faz a dublagem também de vídeos, né? Passar para outros idiomas, muito interessante aqui, tá? Ele deixa você criar uma voz, né, com algumas características, ou clonar sua própria voz, né? Você dá amostras da sua voz para essa IA e ela, a partir daí, vai começar a falar com a sua voz. Não existe só essa que faz, não. Existem outras aí que apareceram com essa função, tá, gente? É muito interessante, né? Bom, então você vai poder fazer isso se você quiser, tá certo? Tem coleção de vozes também, nós vamos mostrar aqui, ela tem diversas vozes e você pode usar elas, não é, dentro das suas criações aí. Muito bem. Então, aí a primeira coisa que eu vou mostrar é justamente isso, tá? Aqui, ó, vozes, ó. Ele tem uma central de vozes aqui e aí ele vai mostrar diversas vozes aqui que ele tem disponível. Você pode ouvir essas vozes. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma busca por Brasil, gente. Por quê? As vozes, é lógico, se você pegar a voz de outro idioma, pode ser que dê erros em alguns trechos, né? Até mesmo a questão dos fonemas são diferentes, então pode ser que não saia perfeitinho. Então tem alguns que é do Brasil. Se você pegar português Portugal, também vai dar problema. Então, os melhores são português Brasil, tá? Inclusive tem uma voz aqui, esse Fernando Borges, ele é muito famoso porque ele tem uma voz aqui que vocês vão ver que vocês já devem ter escutado essa voz, quer ver? Ó? Apenas confie em si mesmo, então você saberá como viver. Espero que tenha pego aí, né? A voz do Fernando aqui, ó. Aliás, eu vou mostrar para vocês aqui, tirando um filtro meu, tá certo? Eu vou fazer só o seguinte, vou voltar aqui, vou tentar colocar ele na navegação aqui. Deixa eu ver se eu consigo, tá, gente? E vou pegar lá no filtro. Ah, ele não pegou não, né? Mas tudo bem, eu vou tentar tirar o filtro aqui, tá certo? É porque eu não sei se está pegando aí para vocês o áudio direitinho, né? E eu queria muito que pegasse o áudio para vocês entenderem. Então agora eu já posso voltar aqui para a tela e dar um play aqui. Vamos ver se vai dar certo, ó. Apenas confie em si mesmo, então você saberá como viver. Ok? Devemos abraçar a dor e usá-la como combustível para a nossa jornada. Estou mudando as vozes aqui, tá certo? Tô clicando no Além de suas habilidades excepcionais como piloto, Senna era conhecido por sua intensidade e dedicação. Então, são Olá! amostras. Essa voz brasileira é clara, calma e suave, ideal para os seus projetos, vídeos, histórias e personagens. Se você sorri quando ninguém está por perto, você realmente quer dizer isso. Além de suas habilidades excepcionais como... Se você acha que pode ou acha que não pode... Olá? Claro, estou aqui para ajudar. Por favor, poderia me dizer seu nome e a cidade onde você mora? Pronto, então são as amostras para você ver se alguma aqui bate com o que você quer. Vamos para outra função aqui, ó, texto. Então você coloca qualquer texto aqui e manda ele falar esse texto, tá certo? Então olha só, eu coloquei um texto aqui só para a nossa aula aqui, só para vocês verem. Eu vou ver qual voz que está aqui, ó, tá no Fernando Borges, né? Ó, tá no Fernando Borges ali, tá certo? Então deixa eu ver se vai dar certo, né? Deixa eu ver aqui. Não fez não. Vamos fazer regenerar a fala aqui, ó. Ele vai pegar na fala do Fernando Borges, né? E falar isso aqui, que é o que eu queria. Vamos ver se vai dar certo. Aqui é o professor Alex Poeta no curso de IA2. Um grande abraço para todos e todas. Tá certo? Então tá aí, você coloca o texto que você
colocar, ele vai falar, lógico, roubando uns créditozinhos aqui. Os meus créditos estão descendo aqui, tá certo? No máximo que eu posso colocar é 5.000 caracteres e lógico que vai gastando seus créditos todos aqui, dependendo do tamanho do texto, tá? Na versão paga, lógico, você pode fazer mais coisas, né? Mudança de voz, então você consegue gravar um áudio e depois mudar para outra voz, né, assim? Eu acredito que é isso. Os efeitos sonoros, ele tem diversos efeitos sonoros, aqui a gente vai poder ver alguns desses efeitos, tá certo? Eu vou tentar colocar aqui, ó, animais, vou clicar em animais e vou colocar aqui insetos, por exemplo. Não, inseto é sem graça, né? Vamos colocar aqui gatos. Vamos colocar os gatos aqui, vamos ver se a gente escuta. 11 Labs. Aí, gente, sempre vai ter uma voz 11 Labs no fundo, por quê? Para evitar o pessoal ficar copiando, né? Tá certo? Então, vai aparecer essa voz de fundo aí em todo efeito sonoro. Mas, quando você for colocar para valer, né, na sua produção, não vai ter o 11 Labs, não. 11 Labs. 11 Labs. Rato não dá nem para ver, né? 11 Labs. É gato que não acaba mais. E assim vai, tá, gente? Ó. 11 Labs. 11 Labs. Ok? E assim ele tem vários tipos, não é só esse tipo aqui do animal, não. Ele tem vários aqui, ó. Som baixo, né? Aquele grave, forte de suspense. Tem aqui clima, cordas, né? Tem ainda mais coisas lá de cá, escola, escritório, esporte. Então, fica para vocês aí fazer esse trabalho. Aqui é o lance do isolamento de voz que eu falei para vocês, gente. Você pode enviar um áudio, pode gravar um áudio e mandar ele isolar, né? Só que aqui a demonstração é boa. É aqui que eu falei que tinha aquela demonstração, gente. Olha aqui, ó. Eu vou dar play e aqui embaixo vai aparecer os comandozinhos para a gente ligar a demonstração ou desligar. E aí eu vou ficar de um para o outro para vocês verem a diferença. Como é que ele consegue cortar o ruído. E o ruído aqui é um ruído altíssimo que eles colocaram. Vejam para vocês verem. Need to remove background noise from your tirou. video? Use our new voice isolator model for crystal clear audio every time. Ok? Tirou o som da bazuca ali de vento ali, tá certo? Não é legal? Então, hoje já se tem controles que fazem isso, é muito interessante, coisa que antigamente eu achava impossível de ser feito e hoje está sendo feito com qualidade, né? Gente, ele tem um modo estúdio aqui em que ele vai apresentar as possibilidades, né? De você criar um audiolivro, criar um podcast, ele narrar um site, você coloca um site e ele vai narrar e vai falar tudo que está ali dentro do site, um gerador de roteiro, vídeo, nova locução para vídeo, adiciona efeito sonoro e música no vídeo. Você tem um vídeo e você quer adicionar aqueles efeitos sonoros que a gente viu ali, ou alguma música lá dentro. Ele faz aqui também, ele tem um laboratório para isso, já? Então, você vai usando seus créditos e se você for usar muito isso aqui, pague, gente, o plano, tá bom? Adicionar a legenda, remover ruído, que é aquilo que a gente estava fazendo aqui, tá? E assim vai, eu acho que a gente já falou bastante, né? Ele tem aqui criação de música, ele tem aqui dublagem, né? Esse a gente já entrou, né? Assim, o texto. Não, aqui é o contrário, né? Aqui eu acho que você dá o áudio para ele e ele transcreve para o texto, tá certo? Eu acho que deu para a gente ver bastante coisa aqui. E vamos então voltar lá para a nossa aula, tá certo? Vamos voltar para lá para a gente continuar. E vamos ver agora o Moisés, tá? Esse Moisés aqui, gente, ele é um estúdio muito bom para os músicos, tá? Ele também trabalha a parte de criação de música, se eu não me engano. E uma coisa que me chamou muita atenção nele é um efeito que ele tem de separação de instrumentos, cara. Isso aí que eu achei sensacional e gostei muito, tá? Então, ó, separa a música em instrumentos, tira a letra, acordes da música, então ele faz esse serviço. Por isso que eu digo que ele é um programa muito bom para músico. E aí você pode treinar, gente. Imagina que você tem uma música e você consiga tirar só o vocal da música. E fica todo o resto. E aí depois você bota a sua voz ali. E isso ele faz de qualquer música, cara, pelo que eu
ouvir, né? Lógico, gente, usar com cuidado de direitos autorais, gente. As músicas têm direito autoral. Você não pode pegar uma música famosa, tirar o áudio, gravar a sua voz ali e depois querer vender isso. Não pode. Você pode fazer de treinamento, você pode fazer de brincadeira, né? Mas você não pode, de forma alguma, divulgar, comercializar esse tipo de coisa depois, tá bom, gente? Muita atenção quanto a isso daí. Ó, você pode baixar uma música da internet, jogar lá dentro e aí retirar vocal. Ou você é um baterista, quer treinar bateria. Você deixa todo o resto, só tira a bateria. Aí você baixa isso, você consegue baixar a música tirando só a bateria. E você treina, escutando e tocando a sua bateria. E você pode gravar você fazendo isso daí também. E depois escutar o áudio com você tocando a bateria, para ver se você entrou no tempo certo ali, fez a música da maneira correta, usou a intensidade correta nos pontos da música, né? Então, olha que interessante, né? Para um músico treinar, é muito interessante. Só não pode comercializar, gente, pelo amor de Deus. Vamos aqui entrar, vamos lá no Moisés aqui agora. Vamos aqui, deixa eu ver, aqui ó, Moisés. Deixa eu só ver se está no modo de gravação, gente, eu acho que não está não, né? Espera aí, gente. Deixa eu passar aqui para o Moisés. E aí eu vou passar de novo para a tela aqui, tá certo? Deixa eu ver aqui, gravando a tela. Deixa eu ver se está dando certo aqui, gente. Tá, agora tá. Agora eu tenho certeza que está dando certo. Passei direto de novo, né? Eu fico doidinho aqui. Gente, então tá aqui o Moisés, tá certo? Então, novamente, faça o seu login para você chegar nessa tela. Chegando nessa tela, deixa eu ver se tem uma tela inicial aqui. Talvez tenha essa tela inicial aqui. É a mesma tela, né? Bom, então, para você começar qualquer coisa nova, você vai criar em nova aqui em cima, tá? Eu não vou fazer nada aqui, porque senão a gente gasta muito tempo fazendo. O que eu quero mostrar para vocês? A primeira função que ele tem é a separação de faixa, que é o que eu vejo que ele faz de diferente e muito interessante. Eu vou pegar um que já tem aqui de amostra, tá, gente? Vou clicar nele, né? Em vez de eu pegar uma música, botar aí dentro e tal, nós vamos demorar muito tempo, eu vou pegar um que ele tem de amostra ali mesmo e vou colocar, tá? Ele está analisando a música, pelo que eu estou entendendo aqui. Ó, analisou e já colocou em tela pra gente aqui, ó, vocal aqui em cima, os back vocals aqui, a bateria aqui, o baixo, a guitarra base e outras coisas que tem na música aqui embaixo. Gente, eu não sei como é que eles fazem isso, porque eu pensava que isso era impossível de ser feito. Inclusive, já muitas vezes aí, há 10, 20 anos atrás, sempre surgiu uma situação que eu tinha um áudio que eu queria tirar uma coisinha só do áudio. Eu falei assim, nunca vou conseguir fazer isso na minha vida. E agora eu tô vendo que é possível, cara. Eu achei tão sensacional isso, um dia achar que um programa faz isso. Eu vou colocar a música para tocar aqui, tá? Vocês vão ver a música tocando inteira. E depois eu vou cortando as coisas aqui, eu vou tirando o som das coisas aqui, e vocês vão vendo sem uma coisa, sem outra, tá? Pronto. Tá? A música completa aí. Por enquanto tá tocando só aqui, ó, a guitarra, tá vendo? Ó, o resto tá tudo sem nada, ó. Ó, entrou agora tudo, ó. Entrou bateria. Vou tirar a bateria, ó. Tirei bateria. Botei bateria. Entrou vocal, vou tirar o vocal. Ficou sem vocal. Vou botar vocal. O que mais temos aqui? As guitarras. Vamos tirar as guitarras tudo, ó. Sem guitarra. Entrou back vocals. Vamos tirar os back vocals, ó. E vamos tirar o vocal também, ó. Sem vocal nenhum. Sem back, sem o vocal principal. Ok? Só para vocês verem que funciona. Ok? Pronto, tá bom, né? Senão nós vamos fazer confusão demais aqui. Tem outras coisas que ele faz aqui, tá, gente? Ó, letra, acordes, meu Deus, é muita coisa. Mas aqui, só para vocês verem, então, nós fomos em separação de faixas, né? Tem um estúdio também. Esse aqui é que eu acho que o estúdio é só pago, né? Tá certo?
Tem um estúdio de voz aqui também, que ele vai deixar você fazer várias coisas, né? Inclusive essa questão do melhoramento da voz. Tem um estúdio de masterização também, tá bom? Ele também funciona com créditos, tá, gente? Ele tem uns créditos aqui, se eu não me engano agora eu já esqueci quantos créditos são nesse daqui, tá bom? E aí ele vai deixar você fazer algumas coisas e outros no plano pago, né? Tem também a parte da escrita da letra da música, né? Tá certo? Então, provavelmente ele vai ajudar, né? Na escrita da letra, ou então vai criar com inteligência artificial. Mas aí é o que eu falo, você tem que ser responsável. Então, cria a letra você. Você pode pedir uma ajuda, né? Tô precisando de uma rima para a palavra tal. Aí ele vai ajudar, com certeza, mas não precisa mandar ele fazer tudo, tá bom? Plugins eu nem vou entrar não, eu acho que tá bom de Moisés, né? Já deu para dar uma amostra, a função sensacional que eu vejo dele, essa separação de faixas. Eu achei isso fabuloso. Gente, voltando aqui agora, nós vamos para o último, que é o Suno. Então o Suno é aquele que vai deixar você montar a música, tá bom? Então olha só, criar suas próprias músicas ou trilhas sonoras de fundo e instrumentais. Coloque um prompt explicando o que você quer, determine o tipo de ritmo e ele vai fazer ali. Aliás, eu recomendo, coloque também a letra da música. Veja, eu acredito que se você não colocar letra nenhuma, ele faz música instrumental. Mas se você mandar ele fazer a letra, eu acho que ele cria também a letra. Mas, o que eu recomendo? Faça a sua letra fora e depois leve para lá. Pode criar a letra no ChatGPT, depois colocar nele. Pode criar de 5 a 10 músicas por dia, tá, gente? Vai gastar aí, ele dá 50 créditos. Cada música, se eu não me engano, você gasta aí de 5 a 10 créditos, né, para fazer, tá bom? Agora, eu vou mostrar alguns detalhes, porque é o seguinte, se você der um prompt muito simples e uma letra muito rápida, muito simples assim, ele vai criar só a amostra de 1 minuto, tá? Na época que eu fiz com os alunos, eu lembro que eu consegui, através do prompt, dizer que ele tinha que repetir o refrão, dizer que ele tinha que seguir a sequência, e a letra, eu já dava a letra na sequência. A primeira estrofe, o refrão, depois o sei lá o que, depois o sei lá o que. Aí eu ia dando, ia repetindo o refrão, entendeu? Ia dando a letra inteira para ele, tá certo? Para que ele pudesse usar toda a letra e a música pudesse chegar a 3 minutos, porque senão ele vai criar a amostra só de 1 minuto. Lembra que a gente está usando a versão gratuita, né? Tá bom? Bom, aí você pode entrar lá no ChatGPT, pedir uma ajuda, né? Foi o que eu fiz na aula, né? Eu botei elementos da música que eu queria sobre o CAVN, o que eu queria de ideias que tinha que ter na música, coloquei algumas frases até lá que eu queria que tivesse na música. Depois eu indiquei para ele, se não me engano, o site do CAVN, para que, isso dentro do ChatGPT, tá, gente? Para o ChatGPT pegar o site do CAVN, ler o site do CAVN, para entender o que é o CAVN e me ajudar na letra da música. E aí, como eu não entendo nada de música, eu colocava as coisas que eu queria lá, mas eu não sabia criar a estrofe, o refrão, fazer rima, eu não sabia isso daí, né? Eu não tenho competência para isso. Então eu pedi ajuda para o ChatGPT nisso, e ele fez de forma fabulosa. Isso aí ele faz fácil, gente. E aí foi criado, mas olha só, eu coloquei as ideias, eu indiquei ali de onde é que ele ia extrair os dados e tal. Então eu criei algo ali, tá certo? Apesar de que eu não vou comercializar essa música de jeito nenhum, né? Não vou fazer nada com isso. E aí entrei com isso lá dentro, então, do Suno, só determinei o Suno lá, falei para o Suno, ó, cria nesse ritmo, cria naquele ritmo, e aí o resto ele fez, tá? Vamos lá então dar uma olhada nisso? Então vamos aqui no Suno. Agora só faltou o Suno, né? Deixa eu ver que eu estou meio perdido aqui. Pronto, chegamos no Suno. E aqui, gente, é o seguinte, quando você entrar, deixa eu ver, vai estar aqui nesse Home? Acredito que sim, vai entrar aqui nesse Home aqui, tá? Então, no meu caso, eu também não vou criar a música agora, tá? Eu vou usar o que eu já criei. Então, o que eu vou fazer? Se a gente entrar no modo criação, aqui ó, Create, então eu vou mostrar para vocês os passos que vocês têm que dar. Ele vai mostrar aqui no seu espaço, né, aquilo que você já criou. Então, está aqui o que eu fiz com os alunos no curso prático, né, o curso presencial quando eu fiz com os alunos.
e não criei nada agora, tá bom? Então nós vamos ver o que eu já criei. Mas antes eu quero mostrar para vocês esse painel da esquerda. Ele me deu 50 créditos então, e aqui cada música que eu criar vai uns 10 créditos, tá? Então eu posso acrescentar um áudio, tá? Hoje ele aceita áudio, né? Então eu posso fazer o upload de um áudio, então eu envio o áudio que eu tenho gravado com a letra de uma música para ele poder interpretar. Ou eu gravo aqui agora, né, falando ou cantando uma música para ele poder pegar essa letra e usar na música que ele vai criar ali, tá? Existe também um negócio de persona aqui, que se eu não me engano é só no pago, tá? Você pode criar uma persona, né, um cantor, sempre você vai usar ele para cantar suas músicas, tá? Cuidado só como é que você vai criar essa persona. Se você criar uma persona que copia um outro cantor, cuidado com direitos autorais, gente, não pode, né? Tem que ser uma persona com uma voz totalmente diferente dos cantores, não pode ser uma cópia, tá? Lyrics são as letras, então aqui que eu vou entrar com as letras, tá certo? Então eu vou e copio, colo a letra aqui, ó, tá certo? Então, ó, aqui vai a letra. Eu vou escrever aqui só para vocês verem que aqui é editável, você pode colocar a letra todinha aqui. Então o recomendado é o quê? Crie fora e depois bote a letra aí dentro, tá bom? Deixa eu ver aqui o que tem aqui. Bom, aí que dá para você editar, fazer algumas coisinhas. E aqui vai os estilos, né? Então aqui é que você vai dizer qual estilo que tem. E você pode misturar estilos, tá? Isso é outra coisa que o Suno faz legal. Você pode dizer que eu quero a mistura desse estilo com esse daqui. E aí ele vai criar uma música. Ou você escolhe, ele tem uma barrinha aqui, que você pode escolher outras coisas aqui. Eu quero uma música pop, né? Com a letra tal. E aí você vai no Create aqui. Antes de ir no Create, você pode determinar ainda, eu acho que a voz, se é uma mulher ou se é um homem cantando. E outras coisas aqui eu acho que ele não deixa, né? Ele não deixa, tá vendo? Ele vai pedir o plano pago, então, para você mexer, tá certo? No plano pago, gente, dá para mexer em muitas coisas. Dá para editar também a música depois de feita ali, tá? E aqui não, aqui no plano gratuito não tem muito isso daqui não. Então você ia direto aqui na criação, tá? E eu vou mostrar para vocês o que eu já fiz, tá bom? Na turma passada. Vou pegar aqui um que eu já fiz. Ó. Aliás, deixa eu dar um pause só para explicar para vocês. Então, eu criei do jeito que eu já narrei para vocês no ChatGPT, colei a letra ali, coloquei o título da música. Aliás, tem um lugar que você coloca o título da música, gente, em algum canto aqui, tá? E eu acho que passei direto aqui, não foi? Aqui, ó. Adicionar o título da música, tá? Aqui vai o título, só para vocês verem aqui, tá bom, gente? Aí adicionei o título, botei a letra, botei o estilo e criei a música aqui. Aí ela vai mostrar aqui, eu vou dar play, ela vai tocar, nós vamos escutar a música. E do lado de cá, gente, tá a letra, só para vocês verem aqui, ó. Eu criei nesse estilo aqui, eu coloquei, ó, verso 1, aí tá aqui. Aí depois vem uma outra passagem aqui, ó, depois vem refrão. Aí depois vem outra, aí vem verso 2, aí vem outra parte aqui, aí tem a ponte, aí depois tem o final do refrão. Então, vejam, eu fui criando, né, na sequência, então no ChatGPT, onde for, se você vai criar, né, você mesmo, faça assim, ó, repita refrão, coloque, vai colocando, porque isso ele vai, para ele fazer isso aí, muitas vezes ele vai ter que estender a música. Senão ele vai te dar uma amostra de 1 minuto só, tá? E outra coisa, aqui antes da letra, você pode... Ah não, aqui tinha um lugar, gente, que é aqui, eu acho que no estilo. Você pode escrever, assim, ó, faça uma música de 4 minutos no estilo pop. Você pode escrever aí algumas coisas para ele poder, para estimular ele a estender um pouquinho mais a música, tá? Existe também uma possibilidade que é você fazer o upgrade aqui para a música inteira, tá? Esse upgrade para a música inteira, eu não sei se ele vai usar os créditos ou se ele vai pedir uma versão paga, tá? Tinha também uma versão de edição que você poderia pegar uma música que ele criou e você continuar dali, né? Eu não sei aonde que faria isso aqui, em algum momento aqui, eu não sei se no estúdio você consegue fazer isso, alguma coisa assim, tá? Mas depois fica para vocês brincarem aí com o Suno, né? Quem for da área, quem gostar, quem precisar, né? Quem estiver precisando de usar o recurso, aí vai aprender e vai contar para nós. Vamos dar um play aqui?
Brejo Paraibana ergueu-se o céu em 24. Um colégio de esperança, espalhar saber. O FPB, Centro de Informática. O FPB, CCHSA. Nas mãos de mestres e doutores, a educação se faz. No CAVN, tradição é raiz e também é paz. O FPB, Centro de Informática. Gente, então, aí, não fica legal? Ele faz direitinho, sim, é muito interessante. Aqui, gente, na época eu fiz na aula com os alunos. Então, a letra não ficou exatamente do jeito que eu queria, mas eu deixei porque senão ia quebrar as rimas e tal. E aí eu deixei desse jeito aí. Nem ficou perfeito, mas assim, para demonstração eu achei que ficou bem legal. Outro detalhe, a voz, não sei se vocês perceberam, mas eles usaram português de Portugal. Então, é um probleminha que a gente tem aqui. Eu não sei se dando prompt aqui, na hora que você vai falar do ritmo e tal, você dando um prompt que o português Brasil se funciona, tá? Eu não estou sabendo se o Suno agora já consegue reconhecer ou se você configura ele, né? Aliás, todos esses que a gente entrou, gente, esses programas, todas as IAs que a gente entrou até hoje, você sempre que entrar, você vai nas configurações e veja se tem como mudar para português BR, tá? Dizer que você usa a linguagem do Brasil. Todos eles, você faça isso, porque isso pode te beneficiar bastante, tá? No caso aqui foi uma letra, foi um cantor português Portugal, tá? Eu fiz várias versões na aula, aí eu vou mostrar para vocês, tá? Ó. Já é outro ritmo, ó. Um colégio de esperança espalha saber. O FPB, Centro de Informática. O FPB, CCHSA. Nas mãos de mestres e doutores, a educação se faz. Não é legal? Vamos mais um aqui. Ó, esse é acústico e tal, aquela coisa toda, né? Cordas. Lá no Brejo Paraibano ergueu-se em dias de 24 um colégio de esperança a espalhar saber. O FPB, Centro de Informática. É legal? Outro calminho aqui, certo? E para finalizar aqui, só para mostrar para vocês que o aluno lá falou assim, não, professor, tem que fazer heavy metal. E aí eu fui fazer, rapaz, olha a confusão que deu aqui, olha só. Minha Nossa Senhora. E os alunos achando lindo, ó. Minha Nossa Senhora. Mas foi feita uma festa com os alunos adoram esse tipo de coisa. Imagina você fazendo isso uma aula lá no laboratório de informática, levando um tema para eles elaborarem a letra da música, com a ajuda ali de uma inteligência artificial que seja, e você bolar e cada um fazer num ritmo diferente, né, num estilo diferente de música, e você no final da aula botando isso aqui para tocar, músicas de 1 minuto, 2 minutos no máximo, né? Ele vai fazer amostras de 1 minuto, vamos dizer assim, e você coloca cada grupo ali para apresentar o que fez. Não seria interessante, né? Então tá aí, né, mais uma possibilidade da gente usar as IAs no mundo acadêmico, gente, tá certo? Espero aí que vocês tenham gostado, né, de mais essa aula e que a gente tenha bastante proveito disso aí, que a gente consiga usar, né, esses recursos dentro do nosso universo aqui, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.